Olá! Sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no terceiro episódio, a gente vai falar sobre Global Objects. Pessoal, vamos relembrar o seguinte conceito. Tudo que eu declaro dentro de um módulo é privado, tá bom? Vamos mostrar essa ideia na prática, tá bom? Então olha só, vamos lá. Estou criando aqui um index.js e vou criar também o serialGenerator.js, tá bom? Na sequência, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar uma variável chamada max, tá certo? Igual a 10.000, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, var serialGenerator é igual a require, que a gente discutiu bastante no episódio anterior, tá bom? Ponto barra serialGenerator. Então, eu estou importando um módulo chamado serialGenerator.js que está localizado na mesma pasta, tá certo? Na sequência, eu vou invocar a operação generate. Ó, perfeito? Bom, em serialGenerator, vamos fazer o seguinte. Você sabe que a gente vai ter que fazer um export, tá certo? Para que eu possa expor a operação generate, né? Poderia ser também um módulo.exports ou this, né? Você sabe. E aí, vamos fazer então um return math.floor math.random vezes max, tá certo? E aí, a expectativa é a seguinte: será que por eu ter declarado max aqui em index.js eu consigo acessar dentro de Serial Generator, né? Então, como a gente estava falando, né? Olha só, eu não consigo, tá? Porque existe, tá certo? Um isolamento, né, por módulo. Então, tudo que eu declaro dentro de um módulo se torna privado a ele. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Então, se eu declarar, eu vou ter esse erro de que a variável não está definida. Tá certo? Então, vem aquela questão, pô, mas existe um escopo global similar ao que a gente conhece nos navegadores, né? Se eu tentar importar dois scripts, né, no meu navegador, a gente sabe que ambos vão estar, né, no escopo global, né, e vão compartilhar tudo aquilo que for declarado no mesmo namespace. Tá? Então a gente sabe que aqui no Node é diferente. Né? Ainda assim, existe um escopo global no Node, você deve ter o mesmo cuidado que você já tem no navegador. Né? Então, antes de começar, vamos dar esse recado. Né? Evite poluir o escopo global. Né? A gente vai mostrar formas mais interessantes de trabalhar com ele. Tá certo? Muito bem, vamos começar então exibindo o objeto global. Né? E a forma mais fácil de fazer isso é fazendo um console.log na variável global. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou simplesmente criar, olha só, um arquivo chamado global.js, poderia ser qualquer nome, né? E aí eu vou fazer um console.log global, tá certo? Quando eu executar, você vai ver o seguinte. Tudo isso, né, todas essas propriedades e valores estão disponíveis em qualquer módulo do Node, né, em qualquer lugar onde você estiver. Né, e aqui você começa a reconhecer algumas coisas. Né? Por exemplo, ó, se eu subir um pouquinho mais, você vai ver que eu já estou em process. Né? Tá vendo várias coisas que a gente vai discutir, inclusive em episódios posteriores. Tá bom? Você já vai ver aqui ó, o console. Né? Por isso que você consegue fazer console.log em qualquer lugar. Tá certo? Você vai ver ó, set timeout, set interval, operações, né, que a gente também vai discutir em episódios posteriores e que vão servir para a gente agendar ações futuras ou até mesmo recorrentes. Tá certo? Então, tudo isso está vinculado a esse objeto global. Né? Então a forma mais fácil vendo o conteúdo de global, eu até posso fazer um object.keys, tá? Para te mostrar o conteúdo ainda, né, de uma forma mais resumida, tá certo? Somente os identificadores, ó. Né? Então você está vendo aqui que eu tenho global, eu tenho dois globals, aliás, vamos discutir a diferença entre eles, né? Também a diferença entre os dois e root. Né? Eu tenho essas operações como set interval, set timeout, eu tenho o console. E aí, pode ser que você comece a sentir falta, tá, pessoal? Né? Então, dentre todos esses valores aqui que eu estou mostrando, pode ser que você sinta falta do seguinte: cadê o require, cadê o módulo, cadê o exports que a gente viu no episódio anterior? Né? Pô, mas se ele está disponível em todos os módulos, ele não é global? Aí que tá, ele não é global. Tá certo? No episódio anterior, a gente mostrou o seguinte. Né? Se eu fizer um console.log de arguments,
né? Você lembra? A gente vai ver que em arguments eu tenho, olha só, tá vendo que eu estou mostrando aqui, ó, o primeiro argumento é um objeto vazio, a gente sabe que é exports, né? E eu tenho outros também que equivalem ao require, ao módulo, ao file name, ao dir name. Então a gente pode olhar isso de um jeito bem direto, né? Num código-fonte do Node, né? Um código-fonte mais antigo, mas serve para fins didáticos. E aí você vai ver o seguinte, olha que legal. Export, require, módulo, file name, dir name não são globais, eles são, né, pertencentes a cada módulo, tá certo? Então, porque o código do módulo está encapsulado aqui dentro dessa função, tá bom? Ele recebe esses argumentos que pode parecer, né, que estão misturados com global, mas não estão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Você sabe então que global, né, são só esses aqui e esses outros são pertencentes ao módulo, tá certo? Beleza, show de bola. Então, vamos começar a falar como é que a gente faz para fazer com que esse max venha parar aqui, né? Para começar, vamos discutir então 3 possibilidades, né? Global minúsculo, global maiúsculo e root. Né? Então, eu posso criar uma variável global usando qualquer um dos 3. Tá certo? Então, tanto faz a forma como eu defina, eu vou estar criando max no escopo global. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou trocar esse var, então, por global.max, tá certo? E vamos ver se ele aparece aqui. Vamos executar, ó. Node index. Tá vendo que funciona normalmente? Inclusive, se eu trocar esse global minúsculo para global maiúsculo, tem o mesmo efeito. E se eu colocar root, também tem o mesmo efeito. Né? Se eu colocar var, aí não tem. Tá certo, pessoal? Então eu posso usar global minúsculo, global maiúsculo ou root, né? Das 3 formas eu vou estar definindo uma variável global. Tá certo? Então é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para não poluir, né, o escopo global com coisas desnecessárias. Tá certo? E aí eu consigo utilizar essa variável também das 3 formas. Né? Olha só que legal. Eu posso colocar global.max, tá bom? Vamos lá. Volta para cá, global.max. Eu posso colocar, e repara que eu posso usar de jeitos diferentes, né? Eu posso colocar global maiúsculo aqui e minúsculo aqui, tá certo? Você vai ver que de todas as formas e todas as combinações eu vou ter isso aqui funcionando, inclusive se eu não colocar nada, tá bom? Pô, mas por que isso? É muito simples de explicar. Olha só, console.log global, né? Aí vai ficar mais claro. Você está vendo que aqui no final do objeto global eu estou definindo max? Então tanto faz se eu coloco global minúsculo, maiúsculo, tá vendo? Ó, se eu coloco root, né, ele vai de qualquer forma ser atribuído ao escopo global e aí está disponível de qualquer jeito, tá bom? Então, por isso que eu consigo fazer esse acesso de formas bem diferentes. Então, pô, afinal, qual é a diferença entre os 3, pessoal? Nenhuma. Sabe por quê? Vamos olhar de novo o código-fonte do Node, né, para fins didáticos. Então você está vendo aqui que quando eu crio essas variáveis globais, né, isso aqui dentro do código-fonte do Node, você está vendo que todas as 3 recebem o mesmo global. Tá bom? Então apontam para o mesmo objeto, então por isso que tanto faz. Tá? Posso usar qualquer um dos 3. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Outro detalhe, né, que você vai perceber, e aqui você tem que tomar um cuidado redobrado, é o seguinte. Se você não utilizar var, tem o mesmo efeito de eu usar global, root, global maiúsculo. Tá certo? Então aqui que as coisas começam a ficar talvez mais perigosas, tá? Olha só. Se eu usar sem var, tá certo? Então aqui eu estou exibindo da mesma forma, né? Você vai ver que a gente vai definir max no escopo global do mesmo jeito. Tudo bem? Então, a gente agora já viu 4 jeitos, né, de criar e de acessar uma variável no escopo global. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Tem outro jeito? Será que a gente tem como definir variáveis, né, em que eu consigo usar em qualquer lugar, sem ter que recorrer ao escopo global? Porque repara o seguinte, qual é o grande risco aqui? Né? Se eu estou usando um namespace único, em que todos têm acesso,
isso quer dizer que eu acabo criando um risco de, em algum momento, né, eu sobrescrever, né, de repente, essa variável que eu criei em algum ponto do meu código, e aí ela vai acabar mudando de valor e causando, né, efeitos indesejados. É a mesma coisa que a gente está muito acostumado a ver nos navegadores, por isso até que as bibliotecas, pode olhar o código-fonte do jQuery, do Angular, de qualquer biblioteca, né, o framework, você vai ver que, em geral, tudo está declarado dentro de uma função. Né, muitas vezes uma função até auto-invocável, tá bom? Para quê? Para eu criar um contexto de execução diferente, que aliás é a mesma técnica empregada aqui no Node, né? Se eu olhar aqui de novo no código-fonte que a gente mostrou, eu estou encapsulando o código do meu módulo aqui dentro de uma função, tá certo? Assim eu tenho um contexto de execução diferente, isolado, e assim o que eu declarar aqui dentro não é visível externamente, tá bom? Então, essa mesma preocupação serve também para os navegadores. Tá bom? Então, uma técnica interessante, né, que você vai ver, inclusive sendo dita pela maior parte dos autores, tá bom? É o seguinte: poxa, mas eu preciso realmente concentrar, né? De repente um valor comum max, aqui igual a 10.000, eu quero usar em vários módulos, então não quero ficar redefinindo isso muitas vezes. Bom, não tem problema. O que a gente pode fazer é, de repente, criar um módulo, né? Podemos chamar ele, por exemplo, de config.js, tá? Então vamos fazer isso. Olha só, eu vou criar aqui, ó, config.js, tá? Vou mover esse max igual a 10.000 para cá, tá certo? Só que eu vou fazer então exports.max, tá certo? E aí, o jeito mais simples de fazer é importar. Então, veja bem, ó, vou tentar executar dessa forma, né? Você vai ver que não vai fazer muito sentido, não vai funcionar, deu esse erro aqui. E aí, vamos fazer o seguinte: var config é igual a require.config, tá certo? Então agora eu trouxe esse módulo para cá e eu vou fazer então config.max. Tá vendo? Então essa forma fica muito interessante, né? Assim a gente consegue evitar essa poluição e não correr os riscos, né, de ter isso no futuro sendo alterado por outra parte do código, tá bom? E aí eu consigo ainda assim concentrar, né, e ter uma forma fácil de alterar, né? Olha só, de um jeito super simples. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Nos próximos episódios, tá, a gente vai falar sobre timeout, sobre interval, sobre alguns detalhezinhos do console, sobre process, tá? E por acaso, eles têm sim relação, tá? Olha só, com o escopo global, olha só, Node, Global, né? Então a gente vai, nos próximos episódios, abordar, né, parte aqui dos objetos disponíveis, objetos e operações disponíveis no escopo global do Node, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre o console, né, que esconde outras operações muito interessantes, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Não perca os próximos episódios, tá bom? Se você quiser sempre estar atualizado com o lançamento de novas séries, novos episódios, não deixe de se inscrever no canal, tá? E também me seguir no Twitter, eu costumo botar bastante informação lá, tá? Todo o código-fonte que a gente viu aqui em episódios anteriores está lá no GitHub, então se você quiser, github.com/rodrigobranas. Os slides estão no SlideShare, tá bom, pessoal? E aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!